Esse é o programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o papel do investimento público na economia brasileira. O nosso convidado é o professor Dércio Garcia Munhoz. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Professor, é um tema que já foi muito explorado, mas é interessante ouvir a opinião do senhor com a sua experiência, quando uma revista, The Economist, que tem mais de 170 anos de idade e que é geralmente conhecida como porta-voz dos grupos Rothschild e Rockefeller, né, da grande banca internacional, ela até disse que, numa intromissão indevida, que a presidenta Dilma deveria mudar o ministro, né, talvez criticando aí a tendência de corte dos juros. No entanto, a revista fez o mais absoluto silêncio em relação à volumosa soma de recursos transferidos do orçamento, por exemplo, para o setor financeiro. Qual a sua avaliação sobre isso? Não, o sistema financeiro ele é muito articulado, politicamente articulado. E quando você teve a grande reforma do sistema financeiro, desregulamentação financeira, no final dos anos 80 e 90, especialmente a partir da Europa, o que era? Era uma pressão de interesse do sistema financeiro de tal modo que você tornava os bancos centrais independentes e você acusava textualmente os governos europeus, né, os governos do mundo, era para os governos europeus, que os governos eram incompetentes. Por isso que você tinha inflação grande, tinha desequilíbrio orçamentário e tal, e com isso, o Banco Central tem que assumir o comando. Veja o atrevimento. Então, quando uma revista fala isso daí, a gente não pode se surpreender. Vem falar o ministro é isso, o ministro é aquilo, não tem que falar nada. Vai falar lá. Por exemplo, você emitiu 500 bilhões de libras esterlinas para socorrer bancos e outras coisas na Inglaterra, nessa crise. Por isso que eles têm uma crise menor do que outros países. Você chega, e a Espanha? Não posso emitir euros. E a Grécia? Não posso emitir euros. Ou seja... A Inglaterra está fora do euro, né? Está fora do euro. Então, o que aconteceu? Você tirou dos países dentro da zona do euro até a possibilidade, né, de emitir a própria moeda. Então, não tem... A Inglaterra emitiu 500 bilhões. Por que eles não vão discutir isso aí? Como é que pode emitir? Aí, com isso, eles ressalvariam e falavam assim, pobre Espanha, Portugal, Itália estão sendo comprimidos, pressionados, né, estrangulados pelos ricos da Europa. Eles deviam falar isso. Agora, eles têm muito poder realmente. O poder é tão grande que a partir da desregulamentação financeira, em que os bancos puderam fazer o que bem entendiam no mundo, menos um pouco nos Estados Unidos, por causa do Federal Reserve e da lei americana. Mas depois que isso aconteceu, eles saíram pelo mundo de tal modo que o consenso de Washington era fruto disso aí. Aqui, acabamos com uma política de administração do câmbio no Brasil, acabamos com a regulamentação de capitais de curto prazo no Brasil, nos governos, nas universidades, entendeu? Foi uma máquina assim, em busca do pensamento único. Então, a gente tem que entender... O Economist, dentro disso, é o poder e o atrevimento que essas instituições tiveram de chegar a querer comandar as decisões dentro dos países. No Brasil não veio aquela história de Banco Central Independente, na Argentina também, durou muito pouco também, mas Banco Central Independente no mundo todo, né? Já devo ter dito aqui, mas lembrar que nessa onda toda o Fundo Monetário Internacional mandou 140 missões para 140 países para mudar legislações para que os bancos centrais fossem independentes e fossem se sobrepor aos governos constituídos que eram incapazes de administrar o país. Então, eu acho que a gente não pode dar muita, digamos, importância a isso aí, não, mas ficar preocupado. Porque é uma organização do sistema financeiro internacional, com certas instituições, com certos núcleos de economistas em vários lugares e tudo mais, entendeu? Que é um movimento, assim, massacrante. O Beto falou que o The Economist ficou quieto, um silêncio sepulcral em relação a transferir dinheiro para bancos. A gente tem uns dados aí, segundo o relatório do Tesouro sobre a execução orçamentária, o governo transferiu para os bancos brasileiros este ano, sob a forma de amortizações em dinheiro, um total de 276 bilhões de reais, um pouco mais, mas menos de 276 bilhões, de janeiro a outubro de 2012. E no ano passado, de janeiro
outubro de 2011, ou seja, 2011, foram transferidos um total de 83 bilhões, ou seja, em 2012 houve 3,3 vezes a mais de recursos transferidos aos bancos que no mesmo período do ano anterior. O senhor concorda que a queda da Selic tem alcance limitado nessas operações? E sobre esses números, por exemplo, que o The Economist fica quieto. Quer dizer, não, mas esses números eu desconheço, porque veja bem, transferência do governo para bancos, você tem quando o BNDES faz transferências para os seus agentes. Então, digamos, um banco qualquer financia uma expansão de uma indústria automobilística de 20 bilhões, digamos. E como agente do BNDES, o BNDES passa o dinheiro a ele para fazer um empréstimo. Tem operações desse tipo. Tem as operações, como nós já falamos, de repasse do Tesouro, e essas são muito discutidas, para os bancos oficiais. Por que são discutidas? Porque hoje eu tenho 140 bilhões, 150 bilhões mais ou menos do fundo FGTS, que é Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Desemprego, né? Que estão depositados no BNDES, 150 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Que era o antigo PIS/PASEP. E eu tenho perto de 400 bilhões, é o que se estima na situação presente, de repasses que o Tesouro fez ao BNDES e um pouco ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, fundamentalmente ao BNDES. Então o que se discute é o seguinte: como é que eu posso emitir títulos, colocar na rua 350 bilhões de reais em títulos públicos, entregar ao BNDES, que vai emprestar a empresas, pode ser que uma parte através dos bancos, a taxa de juros muito baixa, se eu estou pagando uma taxa de juros alta. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a dívida pública aumenta? Não, não aumenta. Por quê? Porque eu digo que sou credor do BNDES. Emiti 350 bilhões e devo ao público. Mas sou credor do BNDES, zero aquele negócio. Então está se discutindo muito quanto à validade desses procedimentos, entendeu? O que nós estamos vendo? O governo fala assim, não, se eu pago Selic, ele não paga Selic, ele está pagando uma taxa média perto de 12%. A Selic está 7,5%, mas ele está pagando perto de 12%. Ele fala assim, bom, se eu estou pagando 12%, vamos ser realistas, 11,5% na média, eu passo ao BNDES, o BNDES teria que captar uma taxa maior, então, porque ele teria que pagar uma taxa real, né? A inflação mais uma taxa real. Então, com isso, eu estou dando um dinheiro barato. Se eu chamo até Selic, digo que é 7,5%, e ele subsidiaria. Se ele fosse captar diretamente com debêntures, ou emprestando junto ao público, ou empresas debêntures, ou no exterior, ele ia ter um custo maior. E um custo maior ia ter que repassar com taxas maiores. Então, você está usando o Tesouro para captar. Como o Tesouro, né, é o governo, supõe-se que a taxa de risco seja próxima de zero. Você pode falar, não, o que é? O título tem classificação AAA. E se fosse o BNDES? O BNDES seria BBB ou AB, não sei, alguma coisa. Ou seja, teria que pagar competitivamente uma taxa maior. Então você usa o Tesouro para conseguir uma taxa menor e passar o BNDES. Aí a gente tem que discutir isso. Bom, tudo bem, quanto custa realmente? Bom, não custa 7,5%, custa mais, né? Na média está custando 11,5%. Bom, eu repasso, o BNDES está passando agora, como agora no PIS, 3,5%, está aí, né? Bom, dá uma diferença grande. Quem cobra a diferença? Como que está isso? Está no orçamento, não está? Dimensionar, e qual o proveito que eu tenho? Eu estou passando a 3,5% ou a 5% e estou tendo uma perda de 5% tal, porque eu tenho tal objetivo, tal meta que eu controlo. Tem isso? Bom, que eu saiba, não. O fato concreto, né, professor, e sobre isso The Economist não fala nada, é que para o próximo orçamento, de 2 trilhões e 14, são previstos 900 e tantos bilhões para encargos e serviços da dívida pública. Então, isso é uma transferência ao setor privado. A dívida pública... Esse é o fato concreto. A única coisa que a gente tem que discutir realmente é isso. Como é que eu pago 250 bilhões de juros? E depois eu vou discutir, dizer que o salário está alto, ou vou discutir que eu estou dando um subsídio à Previdência, não é subsídio, para cobrir a ausência de receita da área rural, não sei o que. Porque a Previdência Urbana é superavitária. Agora, a queda da taxa Selic não interfere diretamente nisso, porque os títulos podem estar indexados em outras taxas. Em outras. Né? Aliás, o Davi leu aqui,
só 24% do total dos títulos estão indexados na Selic. A Selic não tem quase peso assim, realmente. Não. Professor, vamos mudar um pouco de assunto aqui. A questão dos trabalhadores. Um documento da Central Única dos Trabalhadores afirma que a crise econômica internacional tem servido de desculpas para o governo engavetar as propostas dos trabalhadores para enfrentar as dificuldades da indústria. Enquanto que, por outro lado, dizem eles, serve para atender às reivindicações dos empresários. E aí eles listam, como exemplo, cita, desde o início da crise em 2008, 41 setores da economia já foram beneficiados com medidas de estímulo. Redução do IPI, desoneração da folha de pagamento, a alíquota de contribuição previdenciária de 20% sobre a folha passou para 2% sobre o faturamento. E reclamam, os trabalhadores, que a isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados continua engavetada no Palácio Planalto. Como é que o senhor vê essa posição da CUT? Eu acho que os trabalhadores têm razão em dizer o seguinte, nós perdemos uma participação na renda, no PIB, né? Apesar do artifício brilhante do Plano Real, tudo mais, mas perdemos participação. Aumentamos impostos, ora, se uma empresa fosse engolir os impostos, estariam todas quebradas, ela passa pelos preços. Então, com isso, eu reduzi a capacidade realmente de compras, o endividamento trouxe uma ilusão de que eu podia ter perda de salários reais, mas que com endividamento eu poderia manter um certo padrão, mas tudo uma ilusão. Agora, existe um problema seguinte, veja bem, não se faz milagre. Eu tenho o PIB, que na verdade o PIB é o somatório do valor adicionado. Nós podemos dizer assim, o que é PIB? É a sobre salários, a soma da renda dos autônomos, são os lucros das empresas todas em geral, o que mais? Renda transferida para o exterior, ou seja, é a renda que produz. Você fala assim, para produzir essa revista, eu pago salário, é uma parte do PIB. Pago juros, é uma parte do PIB. Tenho lucro, é uma parte do PIB. O PIB é isso aí, é renda. Ora, quando você tem a renda do governo aumentou bastante com a carga tributária, automaticamente alguém perdeu renda. Então, quando eu falo assim, vamos melhorar, vamos olhar para o trabalhador e tudo mais, eu tenho que pensar, bom, tudo bem, agora, como que eu vou fazer a transposição? Não adianta eu, por exemplo, aumentar o salário, aumentou, reduzir o tributo, não, reduzir o juro, não. Não funciona. Se você não reduziu a participação do governo, não reduziu a participação dos bancos, nem das empresas, como é que você quer aumentar a participação do salário? É impossível, gera inflação. Então, eu tenho que ter uma forma. Ora, se eu quiser melhorar a renda do trabalho, eu tenho que reduzir a renda do governo, que foi quem avançou muito aí. A classe C, a chamada emergência da nova classe social, isso é uma basófia? Ou ela foi feita toda em cima de transferências de renda do governo, de Bolsa Escola, Bolsa Família? Não, classe C, eu digo que classe C seria aquela em que eu tenha, arbitrariamente, eu digo o seguinte, bom, se eu cortar a população por faixa de renda em 5 pedaços, né, eu tenho aqui no meio um pedaço muito grande que eu vou chamar classe C, classe média, e tenho 2 pedaços pequenos de cada lado, tá certo? Então essa é a classe C. Ora, depende de como eu corte. Mas ela não veio por renda de trabalho, não, renda de salário? Depende de como eu corte isso aí. O que nós tivemos no Brasil é o seguinte, quando eu dei Bolsa Família, eu puxei o pessoal da faixa mais pobre, de uma das pontas da distribuição. Puxei. Quando eu aumentou o salário mínimo acima da inflação, eu puxei também. Valorização de imóvel puxou, porque o cara tem uma casinha, puxou para cima. Não, mas aí não entra. É renda, né? Que é fluxo de renda. Então é o seguinte, digamos que eu estou aqui, eu puxei esses daqui. Saíram daqui, subiram um pouquinho. Aí eu falei, melhorou a distribuição de renda? Eu falo, claro. Se você diminuir a distância entre o de cima e de baixo, e o de cima muitas vezes até diminui um pouco, eu melhorei a distribuição de renda pelo simples fato de ter tirado daqui. Agora, a outra questão que você coloca. Bom, e aí surgiu outra classe C, eu falo, não, agora nós entramos numa área de arbítrio. Eu estou chamando classe C as famílias que têm uma renda média de R$ 1.040 e estou festejando porque vem uma nova classe. Olha, é claro que as coisas não estão. Classe C ganha de R$ 1.040 a R$ 4.400. E estou dizendo, isso aqui, olha, tem uma percentagem grande da população aqui, então é classe C. Foi muito mal essa linha de propaganda, por quê?
Porque muita gente, de repente, falou, não, agora eu estou com o poder de compra. Foi mais propaganda que realidade. Talvez nem todos os setores do governo quisessem usar como propaganda, mas alguns setores usaram como propaganda isso aí, e foi muito mal porque muitas famílias se iludiram que podia se endividar, podia pagar metade da renda num carro novo, coisas desse tipo. Então, foi muito mal. A coisa é a seguinte, veja bem, o núcleo mais pobre de Brasília dizem que é estrutural, né? A área administrativa. E a renda média da estrutural mostra que todo mundo é da classe C. Então você imagina o artificialismo disso. E outra coisa, não podemos desconsiderar que quando eu falo renda de 1.040, eu estou considerando como renda também o aluguel da casa própria. Ou seja, eu pego a renda da família que ele recebe e ainda jogo mais dizendo assim, quanto vale a sua casa? Ah, vale R$300 de aluguel por mês ou 500, eu considero aquilo como renda também. 1.040 também com isso. Professor, então, vamos, para a gente encerrar aqui o nosso programa de hoje, uma última pergunta aí sobre essa questão do crescimento, uma previsão de crescimento baixo, né? Segundo o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, o crescimento da produção industrial de 0,9 verificado em outubro em relação a setembro deve ser interpretado com ressalvas, bem como o aumento de 2,3 com relação a outubro de 2011. A avaliação se baseia em dados do IBGE que apontam que dos 27 ramos industriais pesquisados, somente 13 apresentaram expansão na produção na passagem de setembro para outubro. Houve retração nos setores de bens de capital, menos 0,6%, bens de consumos e semiduráveis, 0,3%, crescimento de bens intermediários, 0,6%, e bens de consumo duráveis, 1,4%. Como é que o senhor está avaliando aí esse desempenho, apesar de todos os estímulos recebidos pela indústria? Não querendo ser maçante, eu diria o seguinte, no fundo você tem um problema cambial aí na indústria, né? A indústria perdeu metade, era 10% a participação estrangeira, passou a 20% na demanda de produtos da indústria de transformação. Então você veja, a indústria perdeu uma posição com relação ao PIB global, perdeu brutalmente, porque ela está sendo reduzida de tamanho. E por que ela não morreu toda? Porque eu passei a produzir uma máquina com o máximo de componentes importados, comprados com dólar barato. Se eu quisesse comprar do meu vizinho equipamentos, peças, tudo mais para fazer a máquina, eu teria quebrado há muito tempo. Então deixei o meu vizinho de fora, aquela indústria morre, e estou comprando o máximo de componentes importados a dólar barato, monto aqui e estou sobrevivendo. Então, por isso que a indústria de equipamentos nacional está patinando. É um processo, processo mexicano, né? Em que você passa a ser uma indústria de montagem. Então, veja bem, o que é importante falar assim? Bom, o nível atual da economia brasileira é um nível normal, esse nível baixo, em torno de 0,6, porque vem dado 0,6, quanto vai ser o PIB no final do ano? 0,6, 0,7, o PIB tem que ser assim, não tem jeito. Bom, apenas para concluir, eu diria então que a taxa que a economia brasileira deve normalizar será um pouco maior. Eu calculo que seja em torno, no mínimo, de 2% por aí. Muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso programa Agenda Econômica de hoje, que examinou o papel do investimento público na economia brasileira. Nós queríamos agradecer muito a sua audiência aí de casa, queremos dizer também que a sua crítica, a sua sugestão são muito bem-vindas. Olha aí na tela uma forma de fazê-las chegar até nós, que podem ser usadas nos próximos programas, é o www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Muito obrigado, professor Décio Garcia Munhoz, por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Estamos sempre de portas abertas aqui, o senhor sabe. Obrigado mesmo. E muito obrigado também ao meu colega e companheiro Davi Emerick pela participação aqui no programa. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.